querido Deus e eterno Pai, depois de ter louvado o teu santo e precioso nome, depois de ter te adorado, Senhor, em espírito e em verdade, agora cremos que este é o momento mais importante deste culto, Senhor. É quando o Senhor vem e fala através da sua palavra, Senhor, tomando o controle deste ambiente, deste lugar. Ó Deus, tomando o controle dos corações que entraram, Pai, para dentro destas portas. Deus, tomando o controle dos nossos corações e vidas, para que a Tua palavra possa vir como um bálsamo suave, Senhor, curando nossas feridas, sarando nossas enfermidades, libertando-nos, ó Pai, das opressões, e assim, ó Pai, nos dando uma liberdade no Teu Espírito Santo. Conceda da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai, e que aquele sangue do Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, que uma gota daquele sangue possa estar sobre esta igreja nesta noite, Pai, sobre cada vida, sobre cada jovem, sobre cada ancião, e sobre mim, Senhor, que sou o mais necessitado. Conceda, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, e perdoa as nossas muitas fraquezas, Pai, as nossas muitas debilidades, Senhor, e nos dê um regozijo na alma, Pai, para que possamos sair daqui, ó Deus, com as armaduras da Tua palavra, para nos proteger do dia mau que nos virá, Senhor. Por isso pedimos humildemente, Senhor, tome o controle a partir de agora, Senhor, e tome a liderança no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Deus os abençoe. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 2, e depois vamos ler o 2, o 3, o 4 e depois o versículo 12. Todos encontraram? Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a leitura da palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Se eu desse um tema para esta meditação, eu gostaria de usar o mesmo que Hebreus capítulo 12, versículo 6, nos diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Ou seja, Deus ama nos provar. Você crê assim, irmãos? Quantos creem que Deus nos ama impor em provação, impor em teste? Porque naquela mensagem, fé testada pelo tempo, o irmão Brana nos ensina que Deus
veio testando os seus filhos, a fé dos seus filhos, pelas provações, pelas dificuldades, pelos problemas, para ver até que ponto os seus filhos seriam perseverantes naquilo que eles recebiam. E talvez não, irmãos, nós sabemos disso, que aqui tem irmãos que têm 20, 30, 40, tem alguns que estão perto dos 50 anos de mensagem, tem aqueles que estão iniciando agora, tem aqueles que começaram ontem, por assim dizer, né, entre aspas, mas quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, logo depois da aceitação é que vem a prova, irmão. Mombrana chega a dizer que quando nós aceitamos a Cristo, irmão Cleito, nós não aceitamos um piquenique. Que quando nós aceitamos este evangelho, nós não estamos aceitando um final de semana de festa e outro de alegria e tudo mil maravilhas, um mar de rosas. Não, quando nós aceitamos a Cristo, Deus nos chama para um exército. Deus nos chama para uma batalha, mas Ele não nos chama para sermos apenas espectadores. Ele nos chama e nos dá uma arma, e a sua arma é a palavra de Deus. E quando Ele nos dá essa responsabilidade de tomar posse daquilo que é nosso, não tem demônio que parará na nossa frente, irmãos. Por isso eu quero ler alguns parágrafos da mensagem e vou ser bem objetivo, e eu estava meditando, parágrafo 99 da mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo. Mombrana disse assim: que tipo perfeito isso é hoje do crente que ousa dar um passo. Deus prometeu que Ele supriria tudo o que eles necessitassem. Amém? Deus está suprindo as tuas necessidades, irmãos. Você lembra de quando nós começamos? Não tínhamos nada, irmão. Nós usávamos o mesmo casaco todos os dias. Mas o Mombrana disse, Ele supriu todas as nossas necessidades. Vínhamos a pé para a igreja, hoje Ele nos deu um bom carro. Quando chovia, nós tínhamos que botar lona na goteira, hoje nós temos um bom telhado. Nossas crianças tinham, nossas não, né? Dos mais velhos tinham que, um usava a roupa para ir no colégio de manhã e o outro usava a mesma para ir de tarde. Quem passou por isso já, irmãos? Eu já, nossa família era grande, nós tínhamos que usar o mesmo calçado. Mas Deus prometeu que Ele supriria todas as nossas necessidades. Tudo o que nós necessitávamos, Ele supriu. Ele nunca disse, eu preparei uma maneira de cura, eu preparei uma maneira para isto, eu preparei uma maneira para aquilo. Ele apenas disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse que você nunca teria uma doença, Ele não disse que você nunca teria um problema, Ele disse, eu estarei convosco. Ele nunca disse que o seu carro não iria estragar, Ele nunca disse que sua casa não iria descobrir com o temporal, mas Ele disse, eu estarei convosco. Oh, irmãos, disse o profeta, isso para mim é o suficiente. E deve ser para você também. Eu não tenho casa, eu não tenho um carro, mas Deus está contigo, isso é o suficiente.
Pedro não tinha nada, ele era só um pescador, mas ele tinha algo dentro dele, que valia mais do que prata, valia mais do que ouro, valia mais do que dinheiro. Foi isso que ele disse para nós: eu estarei convosco e até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. É só isso que eu tenho a dizer, disse o profeta. Você não tem que discutir isto, aquilo ou aquilo mais. Se ele está aqui, isso tem que te satisfazer. Irmão Brana, eu não alcancei ainda o meu melhor salário, não importa, ele está aí. Irmão Brana, eu ainda não tenho o meu melhor carro que eu sonho em ter. Ele disse, mas você tem algo muito mais importante do que isso. Você tem a presença do Todo-Poderoso. Aleluias, você não tem que discutir. A cura divina está aqui, o poder está aqui, tudo que ele foi lá, ele é aqui. Você crê, igreja? O que ele era lá para Israel, quando Israel estava caminhando no deserto, o sapato não gastava, a roupa não rasgava, ninguém ficava doente, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 40 anos caminhando no deserto, ninguém precisava trocar um calçado, ninguém precisava trocar um casaco, porque Deus, o Todo-Poderoso, estava com eles. Aquela coluna de fogo estava presente. Quando alguém sentia uma doença, uma enfermidade, eles diziam, vamos lá na maletinha de Moisés, ver o que tem lá. Ei Moisés, hoje eu estou com alguns sintomas de enfermidade. Irmão Brana disse que Moisés abria aquela maleta e estava escrito, eu sou o Deus que te sara todas as tuas enfermidades. Você vai entender o porquê das provações que nós passamos, irmãos. Você vai entender o porquê das provas que nós passamos. Não é uma questão de reprovação, não é porque você está sendo reprovado, não, você vai ver o que o irmão Brana nos ensina nesta noite, que essas provações é bênçãos de Deus, sabia disso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí o irmão Brana dá uma castigada nos teólogos e diz, você pode tomar a sua teologia e se afogar com ela. Porque nenhuma teologia supriu o que Israel tinha. Nenhum pensamento intelectual de homem supriu o que Israel precisava. Olha o que o irmão Brana diz. Irmão, eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o hoje e eternamente. Você crê que Ele está contigo, irmão? Você crê, irmão Joel, que Ele está contigo? Irmão Ramon? Irmão Orestiote? Como é que Deus poderia estar comigo nesse sofrimento? Vamos aprender com o nosso profeta. 103 do parágrafo da mensagem. É dessa maneira que Deus faz as coisas. Deixa você chegar até o último momento. Meu Deus.
Se nós fôssemos buscar o histórico dessa igreja, de cada irmão que está aqui, irmão, todos nós temos uma pequena história a contar. E desde o começo, meio e fim dessa história terá problemas, dificuldade, tribulações, angústia, enfermidades. Mas olha só, Deus faz essas coisas. Deixa você chegar até o último momento. Então mostra para você o que Ele pode fazer. Então mostra para você o que Ele pode fazer a respeito disto. Outro dia eu disse aqui para vocês, e eu volto a repetir, nós precisamos confiar mais em Deus, igreja. Parar de confiar nos nossos bens materiais, parar de confiar no nosso carro, parar de confiar na nossa casa. Deus está nos deixando em um momento, às vezes sozinhos. Isso mesmo. Ele gosta demais de fazer isso. O que? Deus gosta de me provar? Deus gosta que eu esteja em provação, em dificuldade, com enfermidade, com problemas financeiros? Bom, Brana disse, Ele gosta demais de fazer isso. Ele gosta demais, sabe do quê? De surpreender o seu povo. Ele gosta de te surpreender, irmão. Vocês homens gostam de fazer isso com suas esposas, não gostam? Esperam até o aniversário dela chegar, deixando-a em suspense, porque você a ama. É por isso que Deus nos deixa chegar até o fim do caminho. Quantos aqui, irmãos? Vamos levar assim uma conversa. Quantos aqui, irmãos, chegaram em um ponto e disseram, esse é o fim do caminho? Já era, acabou. Uma cortina negra desceu. Você orava, não estava sendo ouvido. Você buscava, parecia que estava sozinho. Você vinha, louvava, parece que a tua adoração não passava do teto. Parece que você não conseguia sair daqui diferente. Mas olha como o Brana disse aqui, ó. Ele nos deixa muitas vezes chegar até o fim do caminho, porque Ele nos ama. Igreja, Ele nos ama. Ele permite você chegar lá, dar o último passo. Mas que Deus maravilhoso, meu Deus. Ele nunca deixou eu prosseguir depois do último passo. Porque Ele nos ama. E espera para provar o seu sobrenatural. É por isso que Ele faz isso. É por isso que às vezes o irmão não pode te ajudar. É por isso que o pastor não pode te ajudar. É por isso que a igreja não te ajuda. É por isso que muitas vezes o teu pai não te ajuda, a tua mãe não pode te ajudar. Porque é Deus te provando e Ele ama fazer isso. Sim, Ele apenas nos deixa chegar
bem onde estamos, a ponto de dar o último passo e dizer: eu não vou mais, eu não suporto mais. Depois que eu se tornei um cristão, é muita crítica, é muita luta, é muita dificuldade, mas olha o que o Mombrana disse: então, quando você dá aquele último passo, Ele entra em cena. Ele, o nosso Deus, entra em cena. Ele não deixou aqueles jovens hebreus livres da fornalha. Em nenhum momento ele disse: vocês não vão provar a fornalha, nenhum momento. Mas o Mombrana diz que Deus estava lá de cima, olhando aqueles seus filhos caminharem em direção a uma fornalha que estava acesa 7 vezes mais. E a Bíblia nos conta que até aqueles homens que levavam eles foram mortos por causa do calor. Chegaram lá e empurraram aqueles homens, mas quando eles entraram na fornalha, irmãos, aquele aquecimento da fornalha não daria tempo nem deles abrir a boca, mas a Bíblia diz que havia um quarto homem lá dentro. O fogo, com todo o seu poder, com toda a sua glória, perdeu o poder. Não pôde queimar aqueles filhos hebreus, porque havia um quarto homem lá dentro daquela fornalha, esperando os seus filhos. E o profeta disse: ele não deixou que eles caíram, vamos dizer assim, não permitiu que eles se desviassem, mas estava esperando eles lá dentro da fornalha. Você vai passar, eu vou passar, nós vamos passar, mas Deus estará ali, igreja. Ele deixou os filhos hebreus entrarem na fornalha ardente, mas havia um quarto homem de pé lá, com um abano. Assoprando fogo e o fogo perdendo o poder. Sabe o que ele estava fazendo? Ele não estava deixando queimar. Porque fogo não queima fogo. Veja, igreja, ele sempre está aí. É você que não o vê. É você que não o sente. Mas ele sempre esteve aí. Porque ele tem que cumprir com a sua palavra. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu ali estou.
E a Bíblia se cumpriu na vida daqueles jovens hebreus, porque ele disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Mensagem, o dia da vitória, parágrafo 64, ele disse: agora recordem, Deus te considera digno quando você tem uma prova. Meu Deus, você está captando essa mensagem, irmão? Deus nos considerando dignos quando temos uma prova. Agora, não fale nisto, em obter isto, quando você tem uma prova ou um teste. Isto mostra que a graça de Deus lhe alcançou. É tremendo isso, não é, irmãos? Mas e para aquela pessoa que reclama quando a prova vem? E para aquela pessoa que critica? E para aquela pessoa que murmura? Quando passa pela prova? E para aquela pessoa que só sabe reclamar? E para aquela pessoa que só sabe churumingar? Deus está cansado de churumingos. Deus quer homens e mulheres que vão para a fornalha. Deus quer homens e mulheres que encarem o problema. Deus não quer uma igreja covarde. Deus quer achar alguém digno. Você encontrou graça com Deus. Olha que tremendo isso, irmãos. E Deus crê que você suportará aquela prova. A gente não entende às vezes, irmãos, mas é Deus confiando em nós, Deus acreditando em nós. Está vendo meu servo Jó? Está vendo que homem temente a Deus, íntegro, justo, e Satanás sempre retrucando, né? Ele é assim porque você dá tudo para ele. Deixa eu tocar nas coisas dele. Oh, você recorda, ele fez a mesma coisa através de Jó. Satanás disse: oh, sim, eu vi Jó lá embaixo. Deus disse a Satanás: ele é um servo perfeito, não é? Você já imaginou Deus falando de você assim, irmão? Irmãos, jovens, você já se imaginou Deus falando isso de você? Tem visto meu servo Ariel lá embaixo? Justo, temente a Deus, íntegro. O que Satanás diria se ele sabe onde eu ando? Você chama ele de justo? Há poucos dias ele acabou de lograr o irmão dele, vendendo e comprando, negociando e fazendo isso. Você chama ele de verdadeiro, ele acabara de mentir para a esposa. Tem visto meu servo Jó?
Ele é um servo perfeito, não é? Não existe ninguém na terra como ele. Ele é um homem perfeito. Agora, olha o que o Mombrana disse. Deus disse para Satanás: ele é meu orgulho. Oh, irmãos, como é gostoso você olhar para o teu filho. Quem fez essa prova já? De deixar o filho caminhar sozinho, fazer algo sozinho, para ver se ele vai fazer aquilo que você ensinou. Quem provou já? Eu já fiz isso com as minhas pequenas. Quer saber? Agora eu vou te largar uma responsabilidade para ver se você vai fazer exatamente o que eu te ensinei. Mas não falei isso para ela. Só dei a responsabilidade. Irmão, se existe algo precioso na vida de um pai, de uma mãe, é ver aquele filho caminhando, fazendo aquilo que você ensinou. Você olha para ela, você olha para ele e diz: ei, olha só que coisa. Eu não preciso lá estar dizendo, aqui, ali. Não, ela captou. Ela fez. E Deus quer olhar para nós dessa maneira. Quer olhar para você e dizer: ele captou a mensagem. Ele está cumprindo. Ele está fazendo. Ele está obedecendo. Ele atendeu os conselhos. E Deus olha para Satanás e diz: ele é o meu orgulho. Eu tenho alegria em vê-lo. Então Satanás disse: deixe-me na minha mão. Deixe-me na minha mão. E eu farei ele amaldiçoar em sua própria face. Deus disse: ele está em tuas mãos, mas não tire a sua vida. Mombrana disse aqui: Deus estava permitindo Satanás tocar na vida de Jó. E sabe, eu até marquei aqui os tópicos aonde Jó foi atacado. Primeiramente, ele foi atacado financeiramente. Seu gado começou a morrer. Ele começou a perder o lucro. Ele começou a perder o seu salário. Segundo, ele começou a ter perca naquilo que ele conquistou. Casa, aconchego, acomodismo, todas essas coisas. Terceiro, ele começou a ser atacado na família, ou melhor, na família. Os filhos, até a esposa se levantou contra ele. Você sabe disso, né? Os filhos estavam lá, longe de casa, longe da igreja. Jó murmurou. Jó reclamou, irmãos. Sabe o que Jó fazia enquanto seus filhos estavam na balada? Ele ia lá oferecer sacrifício. Ele ia lá orar. Ele ia lá interceder. Ele ia lá dizer: Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. A quarta coisa que Satanás atacou em Jó foi o corpo. Enfermidades começaram a assolar o seu corpo, e vocês sabem da história, não precisa a gente esclarecer em miúdos. Lepra. A quinta coisa foi que os seus amigos começaram a se distanciar dele, dizendo que ele era um homem pecador,
que ele tinha pecado escondido, que ele era um homem repróbio, uma vergonha para a sociedade. Jó murmurou? Jó reclamou? E a sexta coisa é quando ele não vê mais saída. E a própria esposa dele se coloca contra ele e diz: por que você não abandona esse Deus e mora? Ele nem chamou ela de louca, né, irmãos? Ele disse: você fala como uma louca. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Deus me deu. Sabe por quê? Parágrafo 64. Deus tinha confiança em Jó. E quando parecer que tudo está indo errado, quando parecer que nada na tua vida está certo, isto é porque Deus está te dando uma prova. Sabe por quê? Porque Ele tem confiança em você. Ele não tem que te mimar. Essa mensagem ela é doce, irmão. Mas no ventre ela é um pouco amarga. Mas como a mãe do profeta disse, o que não é bom não te fará bem. Entende? Aquele óleo de rícino, né? Era amargo. Mumbrana fechava os olhos para tomar. Mas aquilo dava uma imunidade no corpo. Irmão, igreja de Erechim, povo da mensagem, que se chama um cristão da mensagem, Deus não tem que te mimar. Jovens, Deus não tem que te dar tapinha nas costas. Você não é uma planta de estufa. Você não é um crente fabricado, você é um cristão genuíno. Creio que já estamos cansados de prosperidade, cansado de coach, cansado de autoajuda. Nós precisamos de um evangelho puro, sagrado, santo. Ele não tem que te mimar por aí. Ele não tem que pegar você e dar tapinha nas costas. Não. Você não é uma planta sensível. Ai, o pastor estava brabo hoje. Me feriu, me machucou. Vai ter com a mensagem, com a Bíblia então, porque eu estou lendo a Bíblia e a mensagem. Você não é uma planta sensível. Você não foi criado em uma estufinha. Igreja, nós não fomos criados em uma estufinha. Em uma estufinha de prosperidade, em uma estufinha de autoajuda, em uma estufinha de coach. Nós fomos criados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aquelas plantinhas que você tem que ir lá todo dia, tem que ir lá passar um veneninho nela, um produtinho nela,
tem que ir lá e dizer, continua, irmão, pelo amor de Deus, vai, continua, Deus vai te ajudar. Não! Você é aquele cristão que quando está na luta, está na dificuldade, você vai dizer, eu vou conseguir. Deus quer esse tipo de crente, irmão. Deus não quer aquele crentinho dizendo, irmão, por que você não foi na igreja hoje, irmão? Meu Deus. Pastor, falaram mal de mim. Pelo amor de Deus, igreja, nós estamos maduros o suficiente para receber o maná. Não me chamaram para cantar, não me chamaram para dar uma palavra. Pelo amor de Deus, nós somos adoradores. Deus está te colocando em prova, igreja. Deus está te colocando na prova. Como você vai passar por isso? Não fui mais na igreja porque o irmão fulano de tal me olhou atravessado. Não fui mais na igreja porque, olha, a irmã nem me cumprimentou. Aí, pega aquela mensagem. Porque as pessoas são tão inconstantes, o irmão Brana vai te ensinar. O irmão Brana vai dizer, você vai olhar para aquela pessoa e ver tanto sofrimento, ver tanta dificuldade, ver tanto problema, ver tanta coisa que você diria, eu não conseguiria passar. Mas você chega na quarta-feira, chega antes que o diácono aqui na igreja. Oh, meu Deus, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por problema, mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero vencer, eu quero lutar, eu quero chegar. Quando você busca a Deus, quando você está dependente, quando você está precisando, isso significa dependência. Mas quando você busca a Deus, quando não está precisando, isso significa fidelidade. Ser fiel a Deus é quando você está tudo bem, você está glorificando, você está louvando, você está engrandecendo, você está vindo, você está louvando. Quando a dificuldade vem, isso não muda a tua adoração. Você vai continuar adorando, vai continuar louvando, vai continuar vindo. Porque você não precisa de produtinhos feitos pelo homem. A agropecuária não te consegue se manter lá. Você foi mantido no deserto, veio do deserto. Lutas, dificuldade é o que mantém um caráter numa igreja. O profeta disse que as tribulações e a dificuldade produzem um caráter. Quem já leu isso? Mensagem às 7 eras, se eu não me engano, a era de Esmirna. Brana disse, por ela ser uma era amarga, ela teve que lutar, teve que insistir, teve tribulações, mas aquilo produziu um caráter naquela igreja. Mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mas isso Deus está produzindo um caráter em você. E não é um caráter de covarde, não é um caráter de desânimo, não é um caráter de desistência, é um caráter de persistência, lutar, insistir até chegar. Aleluias. Oh, e quando Deus coloca a sua confiança em você, irmão, então Ele permite aquela pressão chegar. Ele permite seu carro estragar, mulher. Já pensou se você chega para a irmã Tassi lá e diz, eu não sei, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço trabalho evangelístico, eu faço isso, e olha só, vou gastar não sei quantos R$1.000 agora no motor do carro. Por que, Jesus? Né, irmão? Né, irmão Wesley? O cara bateu nele lá, não quis pagar ele lá. Mas sabe o que ele me disse? Ele disse, aqui é o diabo tentando tirar minha bênção de domingo. Fomos abençoados.
Mas se tivesse aqui, ele tinha tirado, mas agora desceu aqui e não tira mais. Se aquele culto fosse superficial e tivesse só na mente, ele teria tirado, irmão. Mas acontece que desceu para o coração e está enraizado agora. É a mesma coisa com essa mensagem, irmão. Ela não está no intelecto, não está na mente, ela desceu para o coração e está enraizando na alma. Satanás não tira mais, o diabo não tira mais. Vou lançar uma tempestade para derrubar essa árvore, não arranca mais. Está enraizado. Isso aqui vai fazer o quê? Só eu chacoalhar um pouco, movimentar um pouco, para as minhas raízes afundar mais. O problema vem para isso, vem para te chacoalhar um pouco, tirar as folhas secas de você, mas é para você enraizar, para você ficar mais ligado na palavra. Você não é um crentinho de estufa. Se você fosse um crente de estufa, você nem estaria mais aqui, irmão. Com essa mensagem aqui, você teria, ó. Mas não. Pega aquela estufinha, aquela plantinha de estufa e larga lá fora no sol. Vou fazer ela pegar um pouquinho de sol aqui, para ficar mais bonita. 24 horas ela está amarela. Eu fiz isso por experiência própria. A esposa comprou, eu não sei dizer, aquelas florzinhas, acho que é suculenta. Parece tão bonitinha. Suculenta, olha o nome que bonito, suculenta. Você pega aquele crente e parece tão espiritual. Chega a estar brilhoso do evangelho. Traz ele sobre o sol da justiça aqui, ó. Coloca ele diante da palavra para ver se, aqui não, se ele for um crentinho de estufa, vai amarelar. Vai fugir, vai morrer. Mas aquela planta original, irmão, ela está lá, ó, mesmo debaixo de uma pedra, mesmo debaixo de uma calçada, disse o profeta, mas quando aquele sol da justiça começa a brilhar, mesmo debaixo das pressões, mesmo debaixo das dificuldades, mesmo debaixo de doença e enfermidade, mas quando esse sol começa a brilhar, quando essa palavra começa a ser trazida, ele começa a... Ei, eu vou chegar, eu vou lutar, eu vou quebrar. E ele começa a rasgar aquele torãozinho de barro, começa a rasgar aquele torãozinho de terra que tem em cima dele, e ele começa a forcejar, porque a palavra está pegando, a palavra está vindo, o sol da justiça está sendo brilhado em sua face, em sua vida, e ele começa a pular, até que uma hora, irmão, até que uma hora... Até que uma hora você passa assim pela beirada da calçadinha, olha assim, e tem um brotinho lá, aleluia! Até que uma hora você passa aqui e diz, ei, olha ali, ó, tem uma igreja verdadeira, tem um cristão verdadeiro, tem uma serva de Deus, tem um servo de Deus, lutando nesta cidade. Porque você não é de estufa, você é original, você é um cristão verdadeiro, você tem potencial, porque a vida que está em você não é tua, é do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Se coloque de pé, igreja. Disse o irmão Brana que dentro daquela plantinha, dentro daquele brotinho, tem uma lei dentro dela. Quem já leu isso, irmão?
O Mombrana diz que quando aquele sol começa a apontar, aquela lei que está dentro dela começa a fazer uma força sobrenatural para ela sair para fora. O Mombrana diz assim, ó, a noiva do Senhor Jesus Cristo tem uma lei dentro dela. Tem algo sobrenatural dentro dela, que quando essa mensagem começa a brilhar, quando essa palavra começa a brilhar, há algo dentro de você que tem que lutar para vencer, que vai insistir e não vai desistir. Agora você olha e diz, obrigado, Senhor, pelas tribulações. Obrigado, Senhor, pelas lutas. Obrigado, Senhor. Ei, mas você não está agradecendo pela saúde? Eu estou. Quando eu agradeço pela enfermidade, é porque eu estou dando valor para a saúde. Quando eu agradeço pela luta, eu estou dando valor pela vitória. Alguns podem nos chamar de fanáticos ou santos roladores, ou apesar, muitas podem chamar nós de até de louco. Eu não sei, esse povo fica agradecendo a Deus pelas lutas, esse povo fica agradecendo a Deus pelas tribulações. Nós agradecemos a Deus quando aumenta o nosso salário, quando o diagnóstico dá negativo, mas eles estão agradecendo a Deus pela enfermidade. Sabe? É nessas horas, irmãos, que Deus está nos enraizando. É nessas horas que Deus está nos fortalecendo. Por isso, Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há uma lei chamada Espírito Santo dentro de mim, que faz eu vir adorar o Senhor Jesus Cristo. No sábado, no domingo, eu estou aqui com uma lei dentro de mim, dizendo, vai adorar, vai exaltar, porque tem um Deus para ser adorado. Eu só quero adorar. Vamos engrandecer um pouco o nome desse Deus. Vamos engrandecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tinha muitos parágrafos, mas não vou. Aqui está bom, irmão. Sabe, se você tem agido como um crentinho de estufa, que tem saído dos cultos e criticado, tem saído dos cultos e reclamado, começa a se colocar mais na presença do sol. Começa a receber mais vitamina D, chamada Deus. O sol tem a vitamina D, né? E a vitamina D é Deus. Você está aqui, ó. Ah, glória a Deus. Um dia minha esposa me comprou uma samambaia. E eu inventei de colocar aquela samambaia lá dentro do meu escritório, onde não pega sol. 2, 3 dias depois fui lá, as folhas começaram a amarelar. Eu disse, mas essa planta aqui não é daqui. Ela tem que estar na presença do sol. Ela tirou de lá do escritório, colocou no sol. Foi como dar água para quem está com sede. É isso, irmãos. Um dia nós estávamos lá numa estufinha. Um dia nós estávamos lá num sistema religioso. Deus passou por lá e disse, essa planta não é planta de estufa. Essa planta não é para ficar preso numa denominação. Essa planta não é para ficar dentro de um sistema. Essa planta é para pôr na presença do Filho. É para pôr na presença do Deus. Eu sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é.
sou falho, Ele é fiel. Esse é amor, mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele Aleluia! me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que você tem, Ele te deu. Tudo que nós temos foi Ele que deu, irmão. A família, esta igreja, esta irmandade, esta união, esta unidade, esta fé, este Espírito Santo, esta presença, tudo que nós temos, irmão, foi Ele que nos deu. Eu quero que você diga comigo assim, ó. Eu não sou uma planta de estufa. Eu não sou uma planta de estufa. Eu sou um verdadeiro adorador. E eu adoro o Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Eu adoro meu Senhor em espírito e em verdade. Eu sou um adorador por excelência. Eu sou um adorador por excelência. Oh Deus, te agradecemos por sua bondade, Pai. Te agradecemos por suas riquezas, Pai, pelas suas misericórdias, pela sua graça soberana, Pai, pela sua presença, Senhor, que se faz presente no nosso meio. Pelo que o Senhor tem feito por nós, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela família. Obrigado por esta mensagem. Obrigado por esta igreja. Obrigado por estes irmãos, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado e graças te damos por isto, Senhor. E agora, Senhor, estes pedidos que chegaram até aqui, Tu és o conhecedor de cada vida, cada alma, cada espírito, cada coração. E juntamente com Tua igreja queremos orar por estas famílias, Pai, e que elas sejam alcançadas pelo poder que há no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro, Pai. E que elas sejam restauradas, sejam abençoadas, sejam curadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós pedimos e desde já te agradecemos, Pai. Leve-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, guardados e amparados debaixo do Teu precioso sangue, com a proteção do Teu Espírito Santo, com a companhia da Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.
Amém. Amém, Senhor Deus. Vamos dar uma salva de palmas, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimente o seu irmão, abrace-o, diga: Deus te abençoe, e que todos vocês possam ter uma boa semana de paz, alegria, prosperidade, e tudo aquilo que vocês colocarem a mão ou pisarem sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Shalom a todos. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que